Olá! No vídeo de hoje nós vamos fazer o square, ou quadradinho da vovó. O square, ele é utilizado para fazer tapetes, caminhos de mesa, mantas para sofá, uma infinidade de peças que podem ser iniciadas a partir de um square, ou quadradinho da vovó. Então, vamos iniciar o nosso vídeo e nós vamos precisar do barbante fio 6, que é o que eu estou utilizando aqui no caso, a nossa agulha 3,5 milímetros, a agulha de tapeceiro e a tesoura para os nossos arremates. Então, vamos iniciar o nosso vídeo. Vamos lá para a nossa primeira carreira. A nossa primeira carreira, ela vai ser iniciada com o anel mágico e vamos fazer nela 4 bloquinhos de 3 pontos altos, separados por 2 correntes. Igual tá aqui, ó. 4 bloquinhos de 3 pontos altos, separados por 2 correntes. Então, vamos começar. Vamos fazer o anel mágico. Segura aqui com o polegar, prende o fio com esse dedo aqui. A gente vai pegar a agulha, passar por baixo do primeiro fio, pescar o segundo, rodar ele aqui, ó, como se fosse uma letra E. Vamos pegar esse fio aqui, ó, que tá preso no outro dedo, vamos puxar e fechar a nossa laçada. Temos aqui a nossa laçadinha inicial e o anel mágico. Essa laçada inicial, ela vai corresponder à primeira corrente das 3 correntes do nosso primeiro ponto alto. Então, vamos lá. 1, 2, 3. Já temos aqui, ó, o nosso primeiro ponto alto. Agora, nós precisamos de mais 2. Vamos laçar o fio, introduzir a agulha aqui dentro do anel mágico, lembrando sempre de envolver esses 2 fios aqui, ó, sempre até o final, para a gente poder conseguir levar ele até o fim para fechar o nosso anel mágico. Então, laçou o fio, introduz a agulha aqui dentro do anel mágico, segurando os 2 fios, pesca o fio e traz. Temos 3 laçadas. Tira 2 e tira 2. Segundo ponto alto. Laçou o fio, introduz a agulha, puxa o fio. Tira 2, tira 2. Aqui, ó. Como a gente precisa de... São 4 bloquinhos de 3 correntes, de 3 pontos altos, desculpa, separado por 2 correntes, então agora nós vamos fazer 2 correntes. 1, 2. Agora, laça o fio, volta aqui no anel mágico. Vamos fazer mais 3 pontos altos. 1, 2, 3 pontos altos. 2 correntes. Lembrando sempre de trazer os 2 fios, né? Junto. Laçou o fio. 1, 2, 3. 2 correntes. Agora é o nosso último bloquinho de 3 pontos altos. Laçou o fio, introduz a agulha, puxou o fio. Tirou 2, tirou 2. 2 e 3. Agora, aqui, a gente vai puxar o fio um pouquinho para não desmanchar. Nós temos aqui 1, 2, 3, 4 grupinhos de 3 pontos altos separados por 2 correntes. Agora, vamos virar aqui, ó, do lado da avesso, para ficar mais fácil de puxar o fio aqui para fechar o nosso anel mágico. A gente vai puxar essa ponta aqui, ó. Segura aqui e puxa. O máximo que você conseguir. Pra fechar bem. Aí, aqui já fechou. Deixo o fio pro lado de cá, né? Que depois a gente vai arrematar ele. Volto pro lado direito. Aqui, ó, já dá pra perceber, mais ou menos, né? Que a gente já tá formando um quadrado. Aqui, ó, já tem o formato, que agora a gente vai fechar aqui, ó, vai ficar um pequeno quadradinho. Vamos introduzir a agulha aqui, acertar a nossa laçada.
Vamos fazer 2 correntes para finalizar a nossa carreira. 1, 2. Nesse primeiro ponto alto aqui, que foram as 3 correntes, nós vamos vir aqui, ó, na terceira corrente para finalizar a nossa carreira com ponto baixíssimo. Então, aqui, ó, 1, 2, 3. 1, 2, 3. A gente vai introduzir a agulha aqui, ó, nessa terceira corrente. Olha lá o fio, puxa o fio, traz pra cá. Temos 2 laçadinhas. Aqui agora, ó, só tirar essa aqui, ó. E finalizamos a nossa primeira carreira. Vamos agora iniciar a nossa segunda carreira. A nossa segunda carreira, ela vai ser composta por 4 leques. Cada leque vai ter 3 pontos altos, 2 correntes e 3 pontos altos. E esses leques vão ser separados por uma corrente. Então, serão 4 leques separados por uma corrente. Vamos dar início agora. Aqui, ó, eu terminei a minha primeira carreira com ponto baixíssimo nesse primeiro ponto da carreira de baixo. Então, agora eu preciso caminhar com ponto baixíssimo até chegar aqui no intervalo de correntes, que é onde vai ficar o meu primeiro leque. Então, eu pego aqui, a agulha já tá aqui certinha, não faço corrente, não faço laçada nem nada. Vou introduzir a agulha aqui, ó, nesse segundo ponto alto aqui, ó, bem aqui. Introduzo a agulha, com cuidado de pegar as 2 alcinhas do ponto, puxo o fio aqui, ó, e já tenho 2 laçadas aqui na frente. Agora, eu só tiro essa laçada aqui. Então, já caminhei um ponto. Então, agora, eu vou caminhar mais um. Introduzo a agulha aqui, ó, no segundo ponto. Puxo o fio. Tenho 2 laçadas. Tiro essa aqui. Agora, para chegar no intervalo de correntes, eu vou fazer mais um ponto baixíssimo. Introduzo a agulha aqui, ó, no intervalo de correntes. Puxo o fio. Tenho 2 laçadas. Puxo pra cá. Agora, eu vou fazer o meu primeiro leque. 3 pontos altos, 2 correntes e 3 pontos altos. 1, 2, 3 correntes, que equivale ao meu primeiro ponto alto. Laço o fio, venho aqui, ó, dentro do intervalo de correntes, introduzo a agulha, puxo o fio. Tiro 2. Tiro 2. Segundo ponto alto. Laço o fio, introduzo a agulha, tiro 2, tiro 2. 2 correntes para o nosso leque, né? Agora, a gente vai voltar aqui, ó, no mesmo intervalo de correntes, fazendo mais 3 pontos altos. Laçou o fio, voltou aqui no intervalo de correntes, lembrando sempre de colocar sempre um ponto do lado do outro, não colocar um por cima do outro para não embolar. Então, à medida que você vai introduzindo a agulha e puxando o fio, os pontos já vão se ajeitando. Então, toma bastante atenção com isso. 1, 2 e 3. Fizemos aqui, ó, nosso primeiro leque. Agora, nós vamos fazer uma corrente e vamos aqui, ó, introduzir a agulha agora nesse segundo espaço de correntes aqui, para fazer o próximo leque. Então, nós vamos laçar o fio, vamos vir aqui, ó, dentro do intervalo de correntes, puxar o fio, tira 2, tira 2. Primeiro ponto alto. Segundo ponto alto. Terceiro ponto alto. Agora, aqui, ó, 2 correntes. Dentro do mesmo espaço de correntes aqui de baixo, nós vamos fazer mais 3 pontos altos. Laçou o fio, introduz a agulha, puxa o fio, tira 2 laçadas, tira 2 laçadas. Segundo. Terceiro. Então, eu já tenho aqui, ó, 2 leques. Então, nós vamos precisar fazer mais 2. Então, agora, o que é que vocês vão fazer aqui? Uma corrente, faz mais um leque aqui, 3 pontos altos, 2 correntes, 3 pontos altos, uma corrente e mais um leque.
3 pontos altos, 2 correntes, 3 pontos altos. E eu volto com vocês pra gente finalizar a carreira, que eu vou fazer o meu aqui também. Terminei aqui, ó, os meus leques, então agora eu tenho 4 leques, separados por uma corrente. Então, agora aqui, pra gente finalizar a carreira, nós vamos fazer o quê? Uma corrente. E vamos vir aqui, ó, na terceira corrente do primeiro ponto alto, para fechar com o ponto baixíssimo. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Aqui, ó, na terceira corrente, a gente vai introduzir a agulha, puxar o fio. Puxei o fio, tem 2 laçadas, agora eu só tiro essa alcinha daqui. E finalizamos a nossa segunda carreira. Vamos dar início agora à nossa terceira carreira. A nossa terceira carreira, ela vai ser formada por leques de 3 pontos altos, 2 correntes e 3 pontos altos, uma corrente e bloquinhos de 3 pontos altos. Então, agora vamos iniciar. Para iniciar aqui, eu tô aqui, ó, nesse primeiro ponto alto, com a minha laçadinha. Só que eu preciso chegar até aqui, o espaço de 2 correntes para fazer o primeiro leque. Então, eu vou caminhar com pontos baixíssimos até aqui o intervalo de correntes. Então, eu vou pegar a agulha, vou introduzir aqui, ó, nesse segundo ponto aqui do lado, ó, com o cuidado de pegar sempre as 2 alcinhas do ponto. Vou puxar o fio, fico com 2 laçadas. Aí, eu venho aqui, ó, e tiro essa primeira laçada. Agora, eu vou aqui, ó, caminhar com ponto baixíssimo aqui também. Introduzo a agulha no próximo ponto, puxo o fio. Tenho 2 laçadas, puxo. Mas eu preciso chegar nesse intervalo de correntes. Então, agora, eu introduzo a agulha aqui no intervalo de correntes, puxo o fio. Fico com 2 laçadas. Só puxo aqui, ó. Pronto. Cheguei, caminhei com pontos baixíssimos e agora eu vou dar início ao primeiro leque da minha terceira carreira. E aqui, se você observar, onde tem leque, vai ter um outro leque. E no espaço de corrente, vai ter o bloquinho de pontos altos. Então, vamos começar aqui, ó. 1, 2, 3 correntes, que equivale ao nosso primeiro ponto alto. Laço o fio, introduzo a agulha aqui, ó, dentro do intervalo de correntes e puxo o fio. Tiro 2 laçadas, tiro mais 2 laçadas. Fiz o meu segundo ponto alto. Laço o fio, introduzo a agulha no mesmo espaço de correntes, tiro 2 laçadas, tiro 2. Com cuidado de sempre fazer um ponto do lado do outro, ó, para não embolar. 2 correntes, laço o fio, introduzo a agulha aqui de novo, ó, dentro do mesmo espaço de correntes, ó. E vou fazer mais 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Fiz aqui o meu primeiro leque, 3 pontos altos, 2 correntes e 3 pontos altos. Agora, eu vou fazer uma corrente, vou laçar o fio e aqui dentro desse espaço aqui, ó, de uma corrente, eu vou fazer um bloquinho de 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Dentro do intervalo de uma corrente, eu fiz 3 pontos altos. Agora, eu vou fazer aqui uma corrente, e aqui, ó, que já é o cantinho do nosso trabalho, nós vamos fazer um outro bloco de 3 correntes, de 3 pontos altos, desculpa, 2 correntes e 3 pontos altos. Então, vamos lá. Laço o fio, vem aqui, ó, no intervalo de correntes, introduzo a agulha, puxo o fio. Tiro 2 laçadas, tiro mais 2 laçadas. Primeiro ponto alto. Laço o fio, volto no mesmo intervalo de 2 correntes, segundo ponto alto. Laço, intervalo de 2 correntes, novamente, 3 pontos altos. Agora,
faço 2 correntes, laço o fio e volto no mesmo intervalo. Mais 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Uma corrente, venho aqui, ó, no intervalo de uma correntinha e vou fazer um bloquinho de 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Uma corrente. Aí, agora, ó, é hora de fazer um novo leque. Laço o fio, venho aqui, ó, no intervalo de 2 correntes, faço primeiro ponto alto. Segundo, terceiro. 3 pontos altos. 2 correntes. Laço o fio, volto no mesmo intervalo de correntes, faço mais 3 pontos altos. 2 e 3. Então, aqui, ó, a gente vai seguir até o final da carreira da mesma forma. Aqui nós vamos fazer uma corrente, 3 pontos altos, uma corrente, um leque de 3 pontos altos, 2 correntes e 3 pontos altos, uma corrente, 3 pontos altos e uma corrente para a gente poder fechar aqui a nossa carreira. Eu volto aqui com vocês para a gente fechar a carreira. Voltei aqui para a gente finalizar a carreira. Parei aqui, ó, no bloquinho de 3 pontos altos. Depois de fazer nas laterais leques de 3 pontos altos, 2 correntes e 3 pontos altos, com separação de uma corrente para fazer os bloquinhos de 3 pontos altos. Então, agora eu vou fazer aqui uma corrente. E aqui, ó, na terceira corrente do primeiro ponto alto, eu vou finalizar com ponto baixíssimo. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Vou introduzir a agulha aqui, ó, na terceira corrente. Aqui atrás, ó, puxo o fio, vou ficar com 2 laçadinhas. Então, agora eu puxo aqui, ó. Finalizei aqui com ponto baixíssimo. Antes de arrematar, vou explicar para vocês. O square, ele pode ser usado para vários tipos de trabalho. Pode ser usado em capas de almofada, pode ser usado para tapete, caminho de mesa. Então, assim, vai depender da receita que você tiver para fazer, o tamanho, a quantidade de carreiras do seu square. Vamos supor que você quer fazer uma capa de almofada com um square só, um único square para fazer uma capa de almofada inteira. Então, você vai medir, vai fazendo ele de acordo com a medida que você quer para aquela capa de almofada. E se for um tapete que precisa, assim, vamos supor, de 3 square para poder fazer a primeira parte do meio do seu tapete, também vai ter uma quantidade de pontos altos para cada receita. Então, cada receita vai pedir a quantidade de carreiras para o seu square. E aí, agora, nós vamos para o arremate. Terminamos a nossa carreira, né? Então, agora vamos arrematar. O arremate, ele é igual o arremate que nós fizemos no porta-copos, que é o arremate básico do crochê. Então, agora aqui, ó, nós terminamos aqui, vamos puxar um pouquinho o fio, cortar aqui um pedaço do barbante pra gente fazer o nosso arremate. Vamos aqui, ó. Vamos puxar o fio, tirou ele. Vamos virar aqui do lado avesso. Pegar a nossa agulha de tapeceiro. Introduz o fio. Aqui, ó. Bem do lado aqui, ó. A gente tá com o fio aqui. Vem aqui. Introduz a agulha bem aqui, ó. Nesse pontinho. Pegando aqui as 2 alcinhas. Aqui, ó. Introduziu a agulha aqui. Puxou. Aí, aqui, a gente ajeita o fio, tá? Pra não ficar apertado demais, pra não repuxar, né? Não puxa mais pra não repuxar. E puxar pra finalizar.
Estamos aqui do lado avesso. Vamos passar a agulha aqui, ó, por entre os pontos. Pode vir aqui, ó, em todos os pontos do leque. Aqui, ó. Até aqui na frente. Chegamos aqui. Puxa aqui. Acertou aqui. Agora, nós vamos separar os fios. Como o nosso barbante é fio 6, então vou separar 3 para um lado e 3 para o outro e já volto com vocês aqui. Aqui, já separei os fios. Agora, nós vamos colocar o fio, introduzir o fio na agulha de tapeceiro. Vamos aqui, ó, colocar aqui no pontinho do lado, ó. Passou ele aqui. E vamos dar os 3 nozinhos. O primeiro é mais fraquinho. O segundo eu já posso apertar um pouco. E o terceiro bem apertado. Pronto. Agora, eu vou unir os fios novamente. Vou introduzir a agulha aqui, ó. Nesse ponto aqui, ó. Vou passando por entre os pontos. Ó. Puxo. Aqui, ó. Agora, ajeito aqui, né? Pra não ficar repuxado. Tá bem certinho. Não dá pra ver os nozinhos que a gente fez, ó. E aqui já puxamos, vamos cortar aqui, ó, bem rente. Agora, aqui, ó, no meio, no começo do nosso square, aqui, ó. Vamos introduzir o fio na agulha. Passar ele por entre os pontos, do mesmo jeito que a gente passou o outro, ó, tá aqui, né? A gente vem aqui, ó. Passa aqui, por entre os pontos. Vamos passar aqui mais um pouquinho. Aqui, ó. Chegando aqui, ó, a gente vai dividir os fios, já. Até dividir. Vamos introduzir a agulha. Introduzir o fio na agulha. Vamos aqui, ó. Nesse pontinho aqui, ó. Agora, vamos dar os 3 nozinhos. 1, 2, 3. Junta os fios novamente. Introduz aqui, ó. Voltando aqui, ó. Puxa. Ajeitou. Vem aqui, ó. Corta bem rente. Cuidado para não acertar o ponto que você fez, para não desmanchar o seu trabalho. Aqui, ó, terminamos. Esse é o nosso primeiro square, ou quadradinho da vovó. Obrigada por acompanhar esse vídeo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.